Afinal, o que é a dosimetria da pena e como ela funciona? Sou Carlos Felipe Moreira, advogado criminalista, sócio fundador do escritório de advocacia Alves Moreira e Marques. Neste vídeo, irei abordar com você um dos temas mais importantes do direito penal, que é justamente a dosimetria da pena. A dosimetria da pena trata-se de um processo para se chegar à pena que uma pessoa condenada por determinado crime deverá cumprir. No Brasil, adota-se o sistema trifásico, ou seja, para se calcular a pena, é necessário se passar por três fases. A primeira delas, se busca a pena base, a segunda, a pena intermediária e a terceira, a pena definitiva. Assim, após passar toda a instrução processual, ou seja, a colheita de todas as provas, a defesa e a acusação falarem no processo, o juiz irá decidir se condena ou absolve. Condenando, passa-se na mesma decisão, seja na sentença, se for o caso de um juiz de primeiro grau, ou no acórdão, se for o caso de um tribunal, a analisar a pena que será fixada. E essa pena, como dito, servirá três fases, sendo a primeira a fase em que se busca a pena base. A pena base é construída a partir da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Dessa forma, o juiz deverá analisar a culpabilidade do agente, ou seja, analisar o grau de reprovabilidade da conduta daquele que acabou de ser condenado. Também deverá observar os antecedentes, se são positivos ou negativos. Cabe destacar aqui que os inquéritos policiais, bem como as ações penais em curso, não podem servir como circunstância para valorar negativamente os antecedentes criminais. Porque, neste caso, se estará violando a presunção de inocência, já que se tratam de fatos que estão sendo ou investigados ou apurados ainda dentro da ação penal. O juiz deve considerar também a personalidade do agente, que são justamente as características pessoais do acusado, assim como os motivos que levaram ele a cometer esse crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime e também o comportamento da vítima, para verificar se a vítima influenciou ou não a tomada de decisão por parte do acusado. Analisadas todas as circunstâncias, o juiz considerará se é caso de aumentar a pena acima do mínimo legal ou não, apresentando as justificativas para valorar desfavoravelmente cada uma dessas circunstâncias, podendo, neste caso, a pena ficar no mínimo legal, na hipótese de nenhuma dessas circunstâncias ser desfavoráveis, ou ficar um pouco acima do mínimo legal, na eventualidade de alguma dessas circunstâncias serem negativas. Concluído isso, se terá a pena base, que é justamente a pena inicial. Antes de continuar, se esse conteúdo está sendo relevante para você, não deixe de clicar em gostei, comentar, trazendo suas críticas, elogios e, sobretudo, dúvidas sobre esse tema e, claro, se inscrever no canal para receber notificações sempre que publicarmos vídeos novos. Encontrada a pena base, o juiz irá analisar então as circunstâncias agravantes e atenuantes. Essas circunstâncias, elas servem para aumentar ou diminuir a pena que foi determinada na primeira fase. São exemplos de circunstâncias que atenuam a pena. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato, ter confessado o crime ou reparado o dano que causou à vítima. São circunstâncias que agravam a pena, a reincidência e o concurso de pessoas. É importante dizer que a legislação penal vai trazer quais são, de fato, as circunstâncias que agravam, quanto às circunstâncias que atenuam a pena. É importante destacar que nessa segunda fase, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estampado no enunciado da súmula de jurisprudência da Corte, número 231, prevê que é vedado a redução da pena abaixo do mínimo legal no caso da existência de atenuantes. O que isso significa? Se na primeira fase a pena base ficou no mínimo legal, na segunda fase o fato de existir atenuantes não pode ser suficiente para que a pena fique abaixo deste mínimo legal. Portanto, ainda que o acusado tenha, por exemplo, confessado a prática do crime, mas na primeira fase a pena já ficou no mínimo, na segunda fase, pode-se até reconhecer que houve a confissão, mas ela não servirá para diminuir a pena, porque já está no mínimo. É importante destacar que este enunciado do Superior Tribunal de Justiça atualmente está em discussão. Portanto, é possível que na data que você está assistindo esse vídeo, esta súmula não esteja mais em vigor. Finalizada a segunda fase,
inicia-se a terceira fase, em que são analisadas as causas de aumento e de diminuição da pena. São exemplos de causa de diminuição: a tentativa, que é quando o agente, no momento em que foi praticar o fato, por circunstâncias alheias à própria vontade, não conseguiu efetivamente consumar o crime. Também são causas que minoram a pena: o fato de ter ocorrido um arrependimento posterior, de o acusado, no momento do fato, não conseguir, por alguma perturbação mental, compreender completamente a ilicitude do ato que estava praticando. Por sua vez, são exemplos de causas de aumento o concurso formal de crimes, bem como o crime continuado. Esses dois temas, por serem muito complexos, serão abordados em outro vídeo aqui no canal. Mais um motivo para você não deixar de se inscrever. Nessa fase, por inexistir qualquer vedação legal ou jurisprudencial, é possível sim que a pena fique abaixo do mínimo legal ou acima do máximo legal. Nessas hipóteses, bastará que estejam presentes circunstâncias suficientes para aumentar ou diminuir a pena. Após cumprir essas três etapas, o magistrado chegará à pena definitiva que o acusado, ora condenado, terá que cumprir. A partir da pena definitiva, o juiz conseguirá definir se o cumprimento da pena iniciará no regime aberto, semiaberto ou fechado. Assim como poderá analisar se algum benefício poderá ser concedido ao condenado. A exemplo da substituição das penas privativas de liberdade, no caso a prisão, por penas restritivas de direito. Ou seja, penas que, ainda que circulem o direito de liberdade, não atingem o núcleo central deste direito. A exemplo da limitação de final de semana ou da prestação de serviços à comunidade. A dosimetria da pena é um processo complexo que visa justamente individualizar a pena daquela pessoa que foi condenada. Por isso, que em um processo criminal pode haver duas ou mais pessoas processadas e condenadas pelo mesmo fato, porém, cada uma terá uma pena diferente da outra. Por essa razão, a dosimetria da pena não é um cálculo aritmético. Não é 1 mais 1 é 2. No processo criminal, nesta fase de dosar a pena, há diversos princípios que norteiam e regras que devem ser consideradas caso a caso, para então se ter a pena definitiva que o condenado deverá cumprir. É importante trazer algumas nuances que norteiam a dosimetria da pena. O juiz, por exemplo, deve sempre fundamentar a sua decisão, sobretudo nos pontos que são prejudiciais ao acusado. Dessa forma, as partes e a sociedade conseguirá entender quais os motivos que levaram o juiz àquela pena. E se for o caso, a acusação ou a defesa poderá recorrer, buscando alterar, revisar a pena que foi imposta. Além disso, o juiz deve observar a vedação à dupla punição que existe no Brasil. Isso significa dizer que o juiz não pode valorar o mesmo fato mais de uma vez, seja no processo propriamente, enquanto está analisando se o acusado é culpado ou não, bem como na dosimetria da pena. Isso significa dizer que um fato que serviu para aumentar a pena lá na primeira fase, acima do mínimo legal, não pode ser analisado para mais uma vez aumentar a pena na segunda ou na terceira fase. A exemplo do fato do acusado ser reincidente. Isso não pode ser valorado na primeira fase, lá na análise dos antecedentes, assim como na segunda fase, no momento em que vai analisar as causas agravantes da pena. Ou o juiz reconhece a reincidência para fixar a pena base, ou reconhece a reincidência como um agravante. Dessa forma, se estará observando o princípio da vedação à dupla punição. Por fim, é importante destacar que a dosimetria da pena, apesar de haver 3 fases, não precisa necessariamente seguir as 3. É possível que apenas se fixe a pena base e esta pena se torne a definitiva, uma vez que não existem circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição. Assim como é possível chegar até a segunda fase, mas não seja necessário avançar para a terceira fase. O importante é sempre se buscar preservar os princípios e normas que estão previstos tanto no Código Penal quanto na legislação penal extravagante e, sobretudo, na Constituição brasileira. Espero que, de fato, este conteúdo tenha sido relevante para você. As minhas redes sociais e do escritório estão aqui na descrição deste vídeo, para que você possa nos seguir, nos acompanhar e ter acesso a muito mais conteúdo jurídico relevante
sobre os seus direitos. Por fim, não deixe de acompanhar o canal, pois sempre terá novos vídeos por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.